Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um vídeo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre produtos notáveis. E aqui eu vou abordar os produtos notáveis tanto no conceito algébrico quanto no geométrico, na parte da explicação, e a gente vai fazer alguns exercícios de nível fácil e médio, tá? 3 exercícios, os dois primeiros com A, B, C, D e o último ele vai ser um pouquinho mais complexo, vai estar num nível médio um pouquinho mais avançado, mas todos vocês vão entender, tá bom? Então, primeiramente, o que são produtos notáveis? Produtos notáveis, em resumo, são contas algébricas, são expressões algébricas que se desenvolvem de um modo notável, ou seja, há um padrão ali. Por que é notável? Porque há um padrão. Há um padrão. Então, nós temos aqui a mais b ao quadrado é igual a isso. Por quê? Porque a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, certo? Isso aqui, conceito de potência. E daí a gente desenvolve, né? A vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, daí b vezes a, ba. Pessoal, ó, quando a gente tem na multiplicação a vezes b ou b vezes a, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui 4 vezes 7, é a mesma coisa que 7 vezes 4. Aqui vai dar 28 e aqui vai dar 28. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, AB e BA é a mesma coisa. Então, quando a gente somar, a gente vai considerar o mesmo valor. E aí, por último, a gente vai ter B vezes B. B ao quadrado. É por isso que no fim a gente tem o quê? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Tá certo? É por isso que a gente pula direto para cá. Se a gente desenvolver cada um desses produtos notáveis, a gente chega na conclusão de que essa estrutura é igual a essa outra estrutura, tá certo? Ou seja, nós temos dois números ou sendo somados, ou sendo subtraídos, ou há uma relação de soma vezes a subtração desses dois números. Não, se a gente pegasse um exemplo numérico, por exemplo, 7 mais 5 ao quadrado, 7 menos 5 ao quadrado, ou 7 mais 5 vezes 7 menos 5. Nós teríamos, né, todas essas relações sendo corretamente relacionadas. Então aqui, ó, 7 mais 5 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? A gente pode resolver tanto somando esses dois valores por dentro, né, fazendo essa soma e depois calculando a potência, ou desenvolvendo o produto notável. Se a gente fizer assim, a gente vai ter 12 ao quadrado, que é igual a 144. Mas se a gente fizer aqui, a gente vai ter o seguinte: 49, 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70, mais o 25. 49 mais 70 é igual a 119. 119 mais 25, 119 mais 5, 124. 124 mais 20, 144. Então, resolvendo tanto desse modo quanto desse, a gente chega na mesma resposta. Vocês vão perceber que esse meu exemplo ele não foi tão bem utilizado para que vocês entendam de maneira prática onde vocês vão utilizar numericamente isso, né? Na parte algébrica vocês vão ver inúmeros exemplos, principalmente nos exercícios. Mas na parte numérica, se vocês quiserem, há um vídeo meu que eu falo sobre a relação entre Platão e a matemática. Nesse vídeo eu explico algumas técnicas de cálculo rápido de quadrados, né? Vai elevar ao quadrado um número, como é que você pode calcular rapidamente sem fazer multiplicação direto, fazendo só algumas operações rápidas. Lá eu explico uma dica, né, um macete, uma regrinha que você pode estar seguindo para, por exemplo, calcular o quadrado de qualquer número que termine em 5. Mas por que funciona esse macete? Por que funciona essa regra? Porque existe um produto notável por trás, beleza? Então daí eu vou deixar aqui na descrição, acessem aqui o card do vídeo e entrem lá naquela aula onde eu explico exatamente por que esse macete dá certo. E explico usando
demonstro para vocês por que ele funciona usando produtos notáveis. Muito bem, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter aqui então 7 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? 5 ao quadrado é 25, já fiz direto, né? 7 menos 5 é 2, 2 ao quadrado é 4. Muito simples, né? Então aqui a gente vai ter 49 menos, novamente, 70 mais o 25. Se a gente somar o 29, o 49 mais o 25, a gente vai ter 5 mais 49, que é 54, 54 mais 20, 74. 74 menos 70 é igual a 4, exatamente o que está aqui. Se a gente vê esse último aqui, a gente vai ter então que 7 ao quadrado menos 5 ao quadrado ser igual a mesma coisa que a relação que está aqui. Então vamos ver, 7 mais 5 é 12, vezes 7 menos 5, que é 2, vai dar 24. Se a gente fizer a relação aqui, né? 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25. 49 menos 25 é 24, causando aqui essa relação entre os dois lados. Ou seja, é sempre verdadeiro, independente dos números que vocês colocarem aqui, se vocês aplicarem essas regras, né, essas propriedades dos produtos notáveis, eles sempre vão funcionar. Isso aqui são exemplos numéricos, tá, pessoal? Como eu falei, existem casos e casos que vocês precisam avaliar. Onde eu aplico isso na realidade? Pessoal, muitas estruturas, elas muitas vezes não são aplicáveis diretamente na realidade. Muitas vezes você precisa desenvolver. É igual o que eu falei da técnica, que eu ensino no outro vídeo. Essa técnica, quem foi que desenvolveu? Alguém desenvolveu utilizando produtos notáveis, porque você só consegue demonstrar que ela funciona através dos produtos notáveis. E ela é um facilitador, assim, enorme para você calcular, tá certo? Só para que vocês tenham uma noção. Caso vocês queiram calcular, sei lá, 35 ao quadrado, né? Isso é um dos exemplos. Existem outras regras que eu também explico naquele mesmo vídeo. 5 ao quadrado é 25. O 3 você vai multiplicar com o seu sucessor, que é o 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, 35 ao quadrado é 1225. Vocês perceberam que foi uma multiplicação muito mais fácil do que se vocês fizessem 35 vezes 35? Né? Por quê? Porque existe uma regra por trás, onde nós utilizamos produtos notáveis, tá, pessoal? Só para que vocês tenham uma noção da parte numérica. Existem muitas aplicações que facilitam. Agora, a parte algébrica, ela vai servir principalmente no manuseio, né, das expressões algébricas. Vocês precisam aprender a ter manuseio das expressões algébricas. É uma coisa muito importante, tá certo? Bom, dito isso, demonstrei para vocês aqui algebricamente por que esses produtos notáveis eles existem, por que eles funcionam, porque eles têm essa relação, né, de isso é igual aquilo. Vamos ver aqui agora na parte geométrica. Então vamos imaginar assim, o A ele é o lado de um quadrado. Então nós temos aqui esse quadrado laranja, ele tem lado A, portanto a sua área é A ao quadrado. Se nós aumentássemos esse quadrado, pegássemos um quadrado que possui o lado A mais B, ou seja, vamos dizer assim, que esse lado aqui era 5 e aí eu juntei mais 2, certo? Ou até aqui era 7 e eu juntei mais 5, por exemplo. Né? Vamos usar o exemplo numérico que eu usei lá atrás. Tinha 7, ou seja, o A ao quadrado, o lado desse quadrado, a área desse quadrado era 7 ao quadrado, ou seja, 49. Essa era a área laranja e o lado era só o 7. Quando eu acrescentei esse 5 aqui, o que vai acontecer? A nossa área vai ter uma expansão. Mas não vai ser uma expansão só dessa parte verde, né? O lado aqui, ele não vai ser só esse lado que vai aumentar aqui também, né? Então a gente vai ter aqui também. Então vai ter essa projeção aqui de acréscimo. Então tudo que é verde e azul aqui foi um acréscimo, foi aquilo que foi acrescentado na nossa área, tá certo? Então 7 mais 5 ao quadrado, a gente já sabe que vai dar 12 ao quadrado, que é 149. Mas para isso, na nossa estrutura, a gente sabe que aquilo ali é igual a A ao quadrado mais 2 vezes AB. Olha só, o verde. Você tem um AB aqui, mais outro AB aqui. Por que que é AB? Porque esse lado aqui, ó, ele é A. E esse lado aqui é B. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Ó,
a base aqui é 7, a altura é 5. 7 vezes 5, AB. Aqui também, 7 vezes 5, a base vale 5, a altura vale 7. 5 vezes 7 ou 7 vezes 5, né? Dá na mesma coisa, dá 35. Então, 35 com 35. 2AB. Mais o B ao quadrado, que é aquele pequenininho aqui em cima, tá certo? Um outro quadradinho. Ou seja, eu tinha uma área original, eu tinha uma área original, que era o A ao quadrado. Eu acrescentei 5 de lado no meu quadrado original de 7. Ficou com 12, certo? Eu posso fazer os 12 ao quadrado sem nenhum problema, mas a estrutura que foi acrescentada foi essa parte verde e azul. Não foi somente o verde, né? Não foi somente o azul. Não foi só 5 ao quadrado que foi acrescentado. Teve uma outra estrutura. Porque o que eu acrescentei foi o lado. Eu não acrescentei área a mais, eu acrescentei o lado. É isso que a nossa equação aqui, a nossa expressão algébrica está dizendo. Tá bom, pessoal? Só para que vocês observem isso de um modo mais geométrico. Agora, vamos pegar o outro exemplo, que é o exemplo onde nós temos aqui da nossa área original, que é o A ao quadrado, novamente, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, ok. Mesma coisa, 7 é o A, o B é 5. Eu tinha 7, eu tirei 5. Vejam só, aqui o que a gente está buscando agora é, eu tinha essa área grandona aqui. Mas eu retirei do lado desse quadrado grandão, o lado era 7, eu tirei 5. Tirei 5 aqui, tirei 5 aqui. Ou seja, eu perdi toda essa área aqui, ó. Toda essa área em branco, ela saiu. Tudo bem, ela não está na proporção, porque eu coloquei o 7 e o 5, né? E está dizendo que essa área aqui é um pouquinho maior do que essas daqui. Mas enfim, vocês já compreenderam o que aconteceu? Foi uma retirada. Eu tinha essa área grandona, eu perdi essa área, e agora eu vou ter só a área laranja. É isso que me sobrou, ou seja, eu retirei a área verde e azul. Foi retirado, sobrou só essa daqui. Mas essa área pequenininha aqui, ela vale quanto? Na relação, a gente sabe que essa área pequena é igual a área grandona, o A ao quadrado, menos 2AB, certo? Que é isso aqui. Tá? Menos 2AB, mais o B ao quadrado. Tá certo? Ok? Pessoal, para que vocês consigam compreender, a gente teve essa retirada dessa área, por causa que a gente diminuiu o tamanho do lado do quadrado. Ao diminuir o tamanho do lado do quadrado, a gente diminui a área. E é essa nova área que nós vamos ter, essa é a nova relação de área. Se a gente for fazer o desenvolvimento igual eu fiz aqui atrás, né, a gente vai ter lá aqui A menos B vezes A menos B é igual a vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Menos B vezes A menos BA. Que a gente já sabe que é a mesma coisa que AB, tá? BA é a mesma coisa que AB. E menos B vezes menos B é mais, porque menos com menos é mais, B ao quadrado. Aí a gente vai ter a relação original, que é essa daqui, ó. Tá certo? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, essa pequena área aqui, ela equivale a área grandona, menos 2AB, que basicamente são essas áreas aqui, mais o B ao quadrado, que é essa arinha aqui, tá certo? Então, a gente precisa ter sempre muita atenção, tá, pessoal? Para que a gente consiga entender, para que a gente consiga compreender adequadamente toda essa nossa estrutura, tá certo? Então, é isso, para que vocês tenham essa noção geométrica, para que compreendam, tá bom? Bom, vamos prosseguir para o próximo. Nosso próximo exemplo é o seguinte. Vejam que interessante. A gente tem uma multiplicação. Para os antigos, para os gregos, toda multiplicação entre dois números vai gerar uma área. Essa área ela pode ser uma área quadrada ou uma área retangular. Quando que ela vai ser uma área quadrada? Quando a multiplicação for entre dois números iguais. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e assim por diante. Então, sempre vai gerar uma área essa multiplicação entre números iguais. Agora,
Quando são dois números diferentes, que é a maioria dos casos das multiplicações, a gente vai ter a área de um retângulo. Percebam, aqui nós temos aqui a mais b vezes a menos b, ou seja, necessariamente, esses dois números que estão se multiplicando, ou seja, a mais b é um número e a menos b é outro número. Necessariamente esses dois números eles são diferentes. Necessariamente. É óbvio, isso será algo... vai ter especificações, como por exemplo, quando b for zero. Aí, não necessariamente eles são diferentes, mas aí não tem sentido utilizar produto notável. Então, a gente está aqui aplicando dois valores diferentes de zero também, tá? O A é diferente de B e A e B são diferentes de zero também. E não são negativos, ok? Afinal, aqui a gente está lidando com uma estrutura geométrica. Não existe parte, não existe lado, não existe comprimento negativo, correto? Existe retirada de comprimento. A gente pode perder, por exemplo, 5 de lado, mas não existe essa de, o tamanho desse lado verde é menos 2. Não existe, correto? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, tá? Só esse detalhezinho. Voltando aqui. Estamos multiplicando dois números diferentes. Necessariamente, nós estamos falando de uma multiplicação que vai gerar uma área retangular. Isso aqui é um quadrado, pessoal, não é verdade? Se isso é um quadrado, a gente não está fazendo uma multiplicação adequada aqui. Esse produto notável, ele não é um quadrado. Diferente desses outros dois aqui. Esses outros dois produtos notáveis, eles vão gerar quadrados. Porque esse lado multiplicado com esse são lados iguais. Esse lado aqui, multiplicado com esse outro lado aqui, são lados iguais. Eles são lados iguais. Então, eles são quadrados. Agora, o que a gente tem aqui são lados diferentes. A mais B necessariamente é diferente de A menos B, dada as restrições e as circunstâncias que eu apontei para vocês. Mas como é diferente? Vamos pensar assim, igual o segundo produto notável que a gente viu. O quadrado original ele tem o tamanho A, ou seja, o tamanho A é 7, o tamanho B é 5, tá certo? Tamanho A é 7. Muito bem, o B é 5, logo esse laranjinha pequenininho aqui é 2, tá certo? Para gerar o lado, né? O lado, não a área, tá, pessoal? Para que a gente gere o valor. Se a gente avançar aqui, ó o que vai acontecer? A gente já sabe que vai virar aqui uma estrutura A mais B. Vejam bem, o nosso A aqui, ele é o quê? O laranjinha, que vale X, mais o B. O A vale X mais B, certo? O A, ele já tem o laranja mais o verde, e esse verde vale B. Para que a gente tenha A mais B, a gente precisa acrescentar um B aqui, um tamanho B. Logo agora a gente tem o A mais B, certo? Esse é o lado A mais B, que é o nosso primeiro lado. A gente não tinha esse lado antes, agora nós temos. Vejam que aqui, como eu perdi aquele o verdinho daqui de cima, ó, certo? Aqui eu tinha A, aqui tudo isso aqui era A, tá certo? Quando eu retirei esse verde e mandei para baixo, ele se tornou o quê? A menos B, eu retirei o B de lá. Então, aqui a gente já tem a nossa estrutura geométrica do A mais B vezes o nosso A vezes B, tá certo? Aqui é a nossa estrutura. E quando a gente desenvolve essa estrutura, né, a gente vai ter lá A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais e mais, certo? Mais BA. E B vezes menos B é menos B ao quadrado. Esses dois aqui são iguais, só que um é negativo e outro é positivo. Quando a gente está devendo 2 e tem 2 para pagar, vai ficar 0, então vai embora. Por isso que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Ó. Essa é a multiplicação que gera. Ou seja, se vocês observarem, é isso que acontece. Qual que é o nosso A ao quadrado? É o quadrado inteiro. Olha só que interessante. É o nosso quadrado inteiro. Olha que legal. Quadrado inteiro. Qual que é o resultado se eu fizer isso daqui, esse vezes esse? Eu vou tirar isso aqui. E olha a resposta, o que que deu? Foi justamente o A ao quadrado, ou seja, o quadrado todo, menos o B ao quadrado. Eu tirei o azul.
Olha que interessante, a nossa área final é justamente todo o A exceto, ou seja, é o laranja, os verdes e o azul. Só que tira o azul, correto? Ó, afinal, todo esse nosso quadrado é o A. A ao quadrado é tudo isso aqui. Se eu tiro o B ao quadrado, eu tenho essa estrutura aqui de produto notável. Tá bom, pessoal? Então, esses são só exemplos geométricos para que vocês consigam observar, ver geometricamente, tá bom? Vamos aos exercícios. E aqui a gente vai aplicar. A gente tem a regra, a gente tem a estrutura, a gente vai fazer a aplicação da estrutura, das propriedades. Então, aqui, a soma, essa daqui é a primeiro. Então, a gente tem 3 produtos notáveis. A gente sempre vai associar uma estrutura a algum produto notável. O primeiro é o produto da soma, tá? Produto da soma, ou seja, é A mais B ao quadrado. E aí a gente desenvolve, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nossa segunda propriedade é o produto da diferença, ou seja, é A menos B ao quadrado, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o terceiro, nossa terceira propriedade é o produto da soma pela diferença, ou seja, A mais B vezes A menos B. Isso aqui é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Muito bem. Esse primeiro aqui, a estrutura está igual ao produto da soma, então a gente vai aplicar a primeira propriedade. Logo é quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 2x vezes 8 é 16x, tá? Mais o quadrado do segundo, 8 ao quadrado é 64. É simplesmente isso, pessoal. Agora vamos para o outro. Esse aqui equivale à segunda propriedade, porque é negativo, então a gente vai aplicar aqui a segunda, tá bom? Então, o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3y é 6y, vezes o segundo, 6y, vezes 5 vai dar 30y, certo? Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Pessoal, muito tranquilo. Esse aqui, terceira propriedade. Então, a gente vai aplicar aqui a terceira propriedade. Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1. Menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. M ao quadrado, M ao quadrado. Acabou. É só isso. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Muito fácil, pessoal. Vocês estão vendo? Vejam, aqui eu estou simplesmente aplicando a estrutura algébrica, mas vocês precisam ter a atenção para saber as propriedades. Por exemplo, quando eu elevo o 3y ao quadrado, eu estou fazendo isso aqui, ó, é 3y ao quadrado e aplicando a propriedade de potenciação, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, eu preciso fazer o quadrado dos dois e multiplicar. Então, aqui vai ficar 9 vezes y ao quadrado, ou seja, é 9y ao quadrado, tá certo? Então, a gente precisa ter atenção a essas propriedades, além das estruturas. Pessoal, isso aqui são estruturas para que vocês possam seguir, tá certo? São estruturas algébricas para que vocês sigam, estruturas lógicas. Se isso, então isso. Então, se essa é a estrutura, minha resposta vai ser necessariamente essa, sempre. Tá? Independente de como você desenvolva. Mas vocês precisam ter a noção de saber aplicar as propriedades algébricas e numéricas, né? Vamos lembrar aí, tabuada, multiplicação de número com letra e etc, tá bom? E potenciação, como eu já mostrei aqui. Então vamos lá, ó. Aqui, novamente, é a estrutura da primeira propriedade, né? Então aqui, quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro é 6x. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes y ao quadrado vai ser 6xy ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. Vejam, o segundo já está ao quadrado, já é y ao quadrado. Qual é o quadrado do quadrado? Aí é outra propriedade. Quando a gente tem quadrado do quadrado, a gente faz o quê? A gente multiplica os dois expoentes. 2 vezes 2 é 4, tá certo? Então aqui vai ficar y a
quarta, tá, pessoal? Eu tô fazendo essa revisão rápida para que vocês possam se lembrar. Tudo na matemática é uma escada, é um prédio. Você vai construindo uma parte para que fortaleça a base para o restante do prédio, para aquilo que vem depois, tá? Que vai ser algo mais complexo, tá bom? Aqui a gente vai ter a segunda estrutura, já que é negativo, né? Você tem dois termos e é negativo. Vejam, pessoal, aqui a gente vai ter propriedade de fração no meio, então a gente tem que estar muito atento, tá? Fração, potência, tudo isso vai acrescentando dificuldade, por isso que eu coloquei exercícios fáceis e médios. Vamos lá. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo, que é y, sobre 7, vai ficar 2xy sobre 7. Então, essa ficaria a resposta, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é isso aqui, mais o quadrado do segundo. Vejam, quando a gente faz uma fração elevada ao quadrado, a gente tem que fazer o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador. Então, a gente vai ter aqui y ao quadrado sobre 49, tá certo? Essa é a resposta aqui. Então, a gente acabou de desenvolver. Fechou, terminou. Não precisamos desenvolver mais nada, tá? Aqui eu coloquei y embaixo, mas é 7, tá, pessoal? Falha de atenção minha. O professor também erra, né? Isso daí faz parte do ser humano, é muito comum. Espero que compreendam. Então vamos lá. E para a última estrutura nós temos o seguinte, né? Essa aqui é a terceira estrutura, muito óbvio, né? Temos aqui o mais e o menos e as mesmas propriedades. Aqui novamente, ó, fração ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? Quadrado do primeiro, né? K ao quadrado e 3 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. O P já está ao quadrado, então a gente vai levar ao quadrado de novo, vai ficar P à quarta. Essa é a resposta. Tá, pessoal? Muito simples, porque eu também já tinha explicado a propriedade. Reexpliquei, né? Para que vocês lembrassem. Tá bom? Isso seria uma primeira forma da gente resolver exercícios de produtos notáveis. A gente pega a primeira parte da estrutura e a gente desenvolve para encontrar a segunda parte. Porém, existe também o contrário, que é o quê? Você tem a segunda parte da estrutura e você quer achar a primeira. Você tem a segunda, quer voltar para achar a primeira. Então, a gente precisa estar muito atento. Novamente, as três estruturas. Aqui agora eu já não vou escrever cada uma delas, né? Só vou escrever isso aqui. Produto da soma, produto da diferença e, por último, produto da soma pela diferença, tá, pessoal? Aqui a gente vai mandar para o original. Isso aqui tá tudo positivo, então, obviamente, é a primeira propriedade dos produtos notáveis, né? É o produto da soma, mas a gente precisa identificar. A gente sabe que é quadrado do primeiro. Se isso aqui está ao quadrado, se a gente quiser voltar para o original, a gente precisa fazer a raiz quadrada disso daqui. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? É y. Maravilha. Agora a gente tem que achar o segundo, né? É 8y. A gente tem que ver aqui. É 5. Né? Aqui a gente já viu que o original disso daqui é 8y, quadrado do primeiro. O quadrado do segundo, 25, é 5 ao quadrado. Então, provavelmente, o original era esse daqui, ó. 8y mais 5, mas a gente precisa confirmar isso aqui do meio. Como? Fazendo 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, vejam bem. 2 vezes o primeiro é 16y. 16y vezes 5, a gente vai ter 16 vezes 5, que de fato é 80y. Tá bom, pessoal? Então, tá confirmado aí, a gente já tem. Aqui, pessoal, eu tô fazendo de cabeça de um modo rápido, mas se vocês quiserem confirmar, é só fazer o quadrado aqui. Aqui dá 8, aqui dá y, aqui dá 5. E daí você depois confirma. 2 vezes 8y vezes 5 vai dar, de fato, 80y? Calculando, vai dar sim. Vocês podem ir anotando. Eu estou fazendo essa parte aqui para que vocês consigam já desenvolver um raciocínio mental, tá, pessoal? Ok? Vocês precisam ter esse desenvolvimento de raciocínio mental para facilitar a vida de vocês. E não adianta, vai exigir esforço. Eu não tenho como mentir, não. Tá? Já estou facilitando o máximo que eu posso aqui. E esse daqui é muito fácil. Olha só que interessante. Essa B. Já é da segunda estrutura, porque tem o negativo, né? Quadrado do primeiro, ó.
Qual é o original? É x. Quadrado do segundo, aqui é 3, né? 9 é 3 ao quadrado. E aqui é só a gente fazer 2 vezes x vezes 3. Vai dar 6x? Sim, 2 vezes x é 2x. 2x vezes 3 é 6x. Portanto, o original era o quê? X menos 3 ao quadrado. Tá bom, pessoal? Esse aqui, acredito que seja o mais fácil de todos, porque a gente não vai precisar ter essa etapa do meio de confirmação. É só pegar e fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x, e raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, o original desse era o quê? 2x mais 3 vezes 2x menos 3. Tá bom? Aqui a gente já vai dificultar, ou seja, a gente já não vai ter mais os números aqui nesse exercício, mas a gente vê pela estrutura que é o quê? É o produto da soma, porque só tem soma aqui, tá certo? Então aqui, raiz quadrada de a à quarta, é só fazer a metade do 4. Metade do 4 é 2, então aqui o original é a ao quadrado. Original, então, do b à quarta é b ao quadrado, e aí a gente confirma. Esse daqui, né? Esse daqui. 2 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado? Não, na verdade aqui era para ser 2, tá, pessoal? Eu que acabei não colocando, mas era para ser 2 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado, para dar certinho o produto notável. Mas é um belo exemplo para a gente ver. Então aqui, ó, muitas vezes o erro ajuda com que nós possamos resolver essas equações. Dá para a gente fatorar isso no produto notável? Não daria, porque justamente falta esse 2, tá? Mas só para fazer uma correção em mim, tá? Ó, já é o segundo erro que eu apresento no vídeo. Não tem problema não. Vamos seguindo aí. Então aqui a gente já sabe que o original era o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado, tá, pessoal? E isso aqui é elevado ao quadrado, tá? A ao quadrado mais b ao quadrado elevado ao quadrado. Produto notável, tá? Por isso que a gente tem a quarta e b à quarta aqui. Se não tivesse, a gente poderia até fatorar, né? Então, se a gente tivesse só o a à quarta mais a ao quadrado mais b ao quadrado mais b à quarta aqui, a gente poderia, por exemplo, deixar o a ao quadrado em evidência nessa parte aqui. Aí a gente teria o quê? Isso daqui, né? Ou até, ao invés disso, a gente teria o a à quarta mais, a gente deixou o b em evidência, b ao quadrado, né? Em evidência teria o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Esse seria um exemplo, né, de fatoração, só para que vocês vejam que há assim como simplificar, assim como mudar a estrutura. Basta com que nós deixemos uma parte em evidência. Peraí que eu acabei deixando aqui uma parte errada, não é mais aqui, é vezes, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Só para que vocês vejam uma parte aí, uma curiosidade, caso a estrutura aqui fosse outra, tá? Agora aqui, ó, vamos lá, nessa parte aqui, vamos ver, x à quarta. X à quarta, para a gente achar o original, seria x ao quadrado, como a gente já viu aqui. Sempre que está a quarta, divide por 2 que a gente acha o original, tá bom? Aqui, o segundo, então, seria 9, né? Seria 9. E aqui a gente precisa confirmar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x ao quadrado é 2x quadrado. 2x quadrado vezes 9 é 18x quadrado. Portanto, a gente tem aqui a nossa estrutura aqui. O primeiro termo vale x quadrado, menos, porque aqui é negativo, né? O 9 seria o segundo termo, tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? E aí, por último, também uma outra estrutura puramente algébrica, simplesmente algébrica. Esse aqui, como a gente tem a subtração entre dois valores ao quadrado, vocês não podem ver, mas esses dois valores estão ao quadrado. Esse x à décima aqui é o quê? É x à quinta elevado ao quadrado. Lembrem-se sempre, quando a gente tem quadrado, potência de potência, a gente multiplica. Então, se eu tenho 5 x à quinta elevado ao quadrado, eu tenho, na verdade, x elevado a 5 vezes 2, que é 10. Portanto, uma etapa anterior aqui seria o quê? Eu tenho x elevado a 5 vezes 2.
E como aqui é uma multiplicação, eu transformo em potência de potência. Tendo a potência de potência, eu tenho a minha estrutura. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho y elevado a 3 elevado ao quadrado. Eu tenho a minha estrutura. A estrutura não é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Pronto, a gente já tem aqui, ó, o primeiro é esse e o segundo é esse. Então aqui a gente tem que o quadrado, o primeiro ao quadrado é x à quinta, né? O quadrado do primeiro é x à décima e o quadrado do segundo é y à sexta, ou, portanto é y à terceira. Então eu tenho aqui x à quinta mais y à terceira vezes x à quinta menos y à terceira. Vejam só como essa estrutura já facilitou, né? Ao invés de fazer, por exemplo, 2 à décima, você vai fazer o 2 à quinta aqui, 2 à quinta aqui, e aí você só faz a operação com o y à terceira, por exemplo, 3 ao cubo. Se aqui fosse 10 à décima e aqui 3 à sexta, é difícil de fazer isso. Mas se a gente fizer 2 à quinta e 3 ao cubo, é mais fácil. 2 à quinta, 2, 4, 8, 16, 32. Fácil. 32 mais 3 ao cubo, né? Vamos fazer aqui. 2 à quinta, 3 ao cubo. Isso aqui vezes 2 à quinta menos 3 ao cubo. A gente já sabe que é igual ao resultado disso aí ao quadrado, né? Então vai ficar 2 à quinta ao quadrado, que a gente já sabe que é 32, né? Então aqui ficaria 32 mais 27 e depois 32 menos 27, vezes 32 menos 27. Isso aqui vai ser igual, então, 32 mais 27, 59. Vezes 5. 59 vezes 5. Bom, aí a gente pode usar a técnica, né, de operação, né, para fazer a multiplicação. 60 vezes 5 é 300. Se 60 vezes 5 é 300, então 59 vezes 5 é 295, tá? Isso aí é só uma técnica, tá, pessoal? Então aí a gente já tem a nossa resposta, que é qual? Essa daqui, ó. Essa aqui é a nossa estrutura que a gente queria procurar. A gente tinha a segunda parte, que é o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente voltou para a primeira parte, que é o quê? Primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Eu sei que é difícil de acompanhar porque tem muita letra, tá bom? Mas é isso que vocês estavam procurando. Ó, apagando essa parte aqui, que é a parte onde eu acrescentei, só para dar um exemplo numérico, vocês já chegam na resposta ali, tá? Só para que você fique mais fácil de vocês identificar, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses são os dois primeiros tipos de exercício. A gente tem o primeiro, busca o segundo. Depois, que é o que a gente fez agora, a gente tem o segundo, busca o primeiro. E o último tipo de exercício são expressões algébricas. E pode envolver fração algébrica, cálculo numérico, né? Enfim. Mas eu já peguei e juntei tudo aqui num exercício relativamente médio, tá? Ele é médio um pouquinho mais difícil, não está no nível difícil ainda, porque se a gente fosse pegar o nível difícil de produto notável ia ser outra coisa, tá? Mas aqui a gente vai estar trabalhando como? Ó, aqui a gente tem que aplicar as propriedades. Para quê? Para que nós possamos simplificar essa nossa expressão algébrica. Então, primeiro, ó, vejam que interessante. Aqui a gente tem quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui, ó, a gente tem a estrutura do produto da soma. Então, ó, em cima a gente tem a terceira propriedade, aqui a gente tem a primeira. Ó, vejam, aqui a gente tem a terceira também, né? Mas a gente não vai mexer com ela, por quê? Porque a gente tem aqui a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Aí a gente pode acabar dificultando o nosso lado se a gente acabar mexendo nesse terceiro aqui, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos aplicar aqui as propriedades. Se aqui é quadrado do primeiro e aqui é o quadrado do segundo, então é o produto da soma pela diferença. Se aqui já está ao quadrado, a gente divide por 2, ou seja, o original é a ao quadrado. Então a gente vai ter o seguinte: a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado. Maravilha. Tudo isso daqui dividido pelo primeiro, que é o quê? É o produto notável da soma. Então a gente vai ter a mais b elevado ao quadrado, tá certo? Até porque, ó, é muito óbvio, né? Já está na estrutura.
E aqui a gente vai multiplicar, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Muito bem. Esse daqui a gente pode até abrir, pessoal, porque daí a gente consegue simplificar com esse aqui de baixo. Vamos lá, então. Fazendo isso aqui, a gente vai ter a mais b vezes a menos b. Basta a gente fazer a raiz quadrada, ou dividir por 2, né? 2 dividido por 2 é 1, então é a elevado a 1 e b elevado a 1. E aqui embaixo a gente vai ter o a ao quadrado mais b ao quadrado. Vejam que interessante, pessoal. Aqui é jogo de simplificação agora. Percebam que aqui a gente tem a ao quadrado mais b ao quadrado e aqui também. Como eles vão se multiplicar e a gente vai juntar tudo numa fração só, então a gente vai ter a seguinte estrutura final. A ao quadrado mais b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado vezes a mais b vezes a menos b. Tudo isso aqui dividido por a mais b vezes a mais b, né? Eu abri aqui, né? A mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b, vezes o a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos com muita calma aqui agora, ó. Esse aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, eu simplifico com esse. Como eles são iguais, a gente pode dividir, porque esse dividido por esse vai dar 1. Muito bem. Esse daqui, ó, eu posso simplificar com esse daqui, né? A mais b dividido por a mais b, mesma coisa. Aqui agora a gente vai fazer com muita calma, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Não é a terceira propriedade dos produtos notáveis? Vamos abrir esse aí de novo, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Abre de novo, vai ficar o quê? Se a ao quadrado, vai ficar a mais b vezes a menos b. E aí sobrou esse aqui em cima, então a gente vai ter a menos b aqui, então. E embaixo sobrou somente a mais b, tá certo? E veja só que interessante, a gente finaliza com a mais b, simplificando com a mais b. Sobrando só a menos b vezes a menos b. Então aqui a gente vai ter a menos b vezes a menos b. Isso aqui é um produto notável, não é? É o segundo. Tá? Até agora a gente não usou o segundo produto notável, mas a gente descobriu que tudo isso aqui é igual à segunda propriedade dos produtos notáveis, que é o quê? A menos b ao quadrado. Tá certo? E ele está pedindo aqui, ó, fatória a expressão, simplifique aí e calcule seu valor numérico, sendo que a menos b é igual a 3. Ou seja, a gente tem aqui então que o resultado é 3 ao quadrado, portanto é igual a 9. Essa é a nossa resposta. Tá, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Qualquer coisa, podem me mandar uma mensagem também através do meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar essa aula com quem vocês acham interessante, gostariam, seus colegas de turma que estão estudando o assunto, tá bom? E nos vemos na próxima e bons estudos!